Olá, meu nome é Marcelo Melado. No vídeo anterior eu ensinei como fazer esse gabarito de corte circular, um gabarito muito simples, fácil de ser feito e que você pode fazer com sobras e materiais que você tem aí na sua oficina para que você não onere o custo do seu dia a dia. Vou deixar aqui embaixo na descrição os vídeos referentes ao mês de março que eu havia prometido que faria esse mês todo gabaritos. Pois bem, acredito ter feito e claro, se houver necessidade, deixa embaixo aqui na descrição, nos comentários, para que eu possa fazer mais gabaritos e poder passar mais informação, que eu faria isso com o maior prazer. Hoje nós vamos falar desse gabarito de corte longitudinal com ângulo. Um gabarito médio, não é muito fácil de ser feito, ele requer alguma prática, principalmente nos cortes de rebaixo, mas nada que com muita força de vontade e com bastante tentativa você não consiga fazer. Não desanima, porque às vezes você pode errar uma, duas, três vezes, continua insistindo. A prática, a marcenaria, ela é perfeição. Calma, tranquilidade, vai aos poucos que você consegue executar. Errou uma, errou duas, é normal, todos nós erramos, também cometo os meus erros e procuro passar os acertos. Mas eu estou preparando alguns vídeos aí para poder falar sobre erros do dia a dia e como a gente contornar isso. Talvez fique aí para um dia especial. Estou programando essa data ainda para que eu possa falar dessas dificuldades, desses erros e como contornar. Vai ser um vídeo à parte, uma outra data, provavelmente deva ser na sexta-feira, também a partir das 21 horas, para que eu possa discutir mais sobre esses assuntos que também é muito importante. Muito bem, espero que você goste desse vídeo, vou pedir uma gentileza, veja ele até o final, se você gostar, deixa seu like e compartilha, isso ajuda muito a produzir vídeos como esse no canal. Não é inscrito? Inscreva-se, ative o sininho para você receber novas notificações, lembrando a vocês que todas as quartas-feiras em Dúvidas de Carpintaria e segundas-feiras a partir das 21 horas tem vídeo novo no canal. Bora lá para a serra de bancada? Muito bem, quais são os materiais que eu vou utilizar para poder fazer esse gabarito? Eu vou utilizar 2 manípulos fêmeas, o parafuso é de 1/4, essas são medidas, não são medidas padrões, tá? São os equipamentos que eu utilizei para fazer esse gabarito. Você pode utilizar o material que você tem aí, só vai mudar algumas medidas de acordo com as necessidades e dos parafusos que vocês tiverem. Então aqui, se eu vou pensar, é um parafuso de 5 centímetros e a cabeça desse parafuso tem 10 milímetros, ou seja, 1 centímetro. Eu tenho aqui 2 grampos de aperto com pressão. Esses grampinhos são importados, não são grampinhos brasileiros, mas eles já foram mais caros. Hoje é mais fácil o acesso a esses grampinhos. Mas se caso você não tiver o grampinho, depois eu vou explicar lá no final que você pode utilizar, fazer um grampinho aí muito fácil de ser feito, para poder apertar e segurar a madeira na hora de fazer o corte. Isso lá na frente, quando a gente estiver fazendo o corte, eu explico com mais detalhe como é que você pode executar, fazer uma madeirinha simples dessa. Eu tinha aqui esses grampinhos e quis aproveitar esses grampinhos, eu vou utilizar bastante esse gabarito, então eu quis fazer com esses grampinhos para poder segurar melhor as madeiras. Mas como disse, já foi um grampinho caro, hoje é um grampinho de mais fácil acesso. Nessas lojas da internet que fazem importação, você consegue trazer essas peças por um custo bem acessível. A canaleta, onde vai passar o trilho, eu não fiz nesse vídeo para poder otimizar e passar mais informação sobre esse gabarito, mas eu vou deixar aqui embaixo na descrição dos vídeos sobre esses gabaritos e como fazer essa tira que é justamente a canaleta. Fácil de fazer o cálculo para que você consiga fazer o corte. Hoje eu quero passar com mais detalhe sobre a informação da montagem e alguns cortes principais para que você consiga fazer esse gabarito. Até porque essa canaleta ela não é padrão, ou seja, daqui da minha serra, desta marca, da DeWalt, ele é deste jeito. Bosch e outros equipamentos, Skil, Makita, são diferentes as medidas, largura e profundidade. Então cada um tem a sua bancada aí, veja a necessidade das medidas para que você faça. Mas tem vídeos aqui que eu vou deixar aqui embaixo no link para que vocês possam acessar e ver como é que funciona passo a passo a ser feita essa canaleta. Vamos para as medidas? A chapa que vai servir como base do meu gabarito, ela tem 1 metro por 30 centímetros. Isso não é uma medida padrão. Se a madeira que eu tinha, quis aproveitar essa madeira, ela tinha 1 metro, então ficou com 1 metro.
Poderia ser 70 centímetros, 60, depende muito da necessidade de qual madeira você vai fazer o corte. Então o gabarito ele não tem uma medida padrão, ele segue o qual você for utilizar com maior segurança, claro, mas de acordo com a sua necessidade. Então essas são as medidas dessa chapa. E é uma chapa de 18 milímetros. Aqui a mesma coisa, 1 metro por 5 centímetros. Uma dica, quando você for fazer esse tipo de régua, procura colocar medidas exatas para que fique fácil de você calcular o meio e o centro, para que não fiquem milímetros quebrados e você acaba se atrapalhando para fazer o furo e encontrar o centro da madeira. Dessa forma fica mais fácil você encontrar o centro para você poder fazer o furo. Então, conforme eu for montando o gabarito, eu vou falando sobre os procedimentos do furo e dos cortes para que vocês entendam um pouco melhor. Tendo essas partes principais do gabarito, o restante são acessórios para que eu consiga montar ele e finalizar. Quando eu preparo o gabarito, eu vou deixar aqui a informação ao lado, fazendo essa canaleta. Então o que eu faço aqui? Eu primeiro passo uma tupia mais larga, o suficiente para eu poder passar o parafuso, e depois eu faço um outro rasgo para poder transpassar a rosca do parafuso e poder transpassar a minha madeira. Ou seja, ele vai ficar transpassado, mas a base do parafuso com esse rebaixo ela não vai atrapalhar, ou seja, não vai riscar a minha chapa e não vai impedir a passagem do parafuso. Para isso que eu faço esse rebaixo desta forma. Uma vez feito esse rebaixo, do outro lado é a parte onde eu vou ter a conexão da régua para fazer a angulação. Fazer esse furo é muito simples e é um furo que você pode fazer com furadeira elétrica, a bateria, ou seja, não há necessidade de você executar esse furo com a serra a furadeira de bancada, até porque às vezes você pode não ter a furadeira de bancada e não é por conta disso que você vai deixar de fazer este furo. Aqui na régua, o interessante é que você faça uma marcação nas pontas, marca a mesma distância que você havia marcado lá na base, de 10 centímetros, acha o centro, como é uma madeira de 5 centímetros, 2,5 ficou fácil. O ideal é que você use uma madeira, que você faça alguns cálculos para que você use medidas exatas, para que você não fique se perdendo, às vezes, talvez em milímetro, isso acaba às vezes criando alguma diferença. O ideal é que você ache a metade e faça a marcação para que você faça um furo. Pode ser com a própria furadeira, não precisa ser furadeira de bancada, eu vou fazer inclusive com a furadeira de mão, a bateria, para que vocês vejam que dá para ser feito com qualquer tipo de furadeira, não há necessidade de fazer um furo na furadeira de bancada, caso você não tenha. Um outro ponto importante é que quando você fizer o furo, faça um segundo furo mais próximo, para que você faça um caminho, para que a régua consiga deslizar lá, e eu vou mostrar o porquê se você fizer somente um furo, você não consegue angular na própria base, ok? Então, vou fazer o furo para vocês darem uma olhadinha que é possível sim ser feito com a própria furadeira. Aqui nesse caso não há uma necessidade de precisão do furo. Na base sim há necessidade, tanto é que foi usada uma tupia para que pudesse fazer aquele caminho, mas aqui eu consigo fazer um caminho um pouquinho menor, com 2 furos apenas, para que eu consiga transpassar no parafuso e depois eu consiga movimentar e fazer a angulação na base, ok? Aqui nesse demais é realmente necessário você ter uma tupia para que você consiga fazer esse rasgo, ou se você for fazer isto numa furadeira, o ideal é que você faça numa furadeira de bancada e que você vai passando várias vezes até você conseguir fazer. Ou seja, dá para fazer, mas é um trabalho muito maior do que você executar com a tupia. Vou começar a montar o processo do meu gabarito. Para eu fazer isso, eu vou utilizar, no caso eu estou usando aqui argoelas, mas vocês podem utilizar moedas, não há problema nenhum que você tiver. Para que eu preciso disso? Para poder elevar o meu trilho e eu poder colar ele na base. Vou utilizar uma cola rápida para poder colar a régua e depois eu faço o aparafusamento desta régua no gabarito para que ela fique de forma mais firme. Eu vou usar a régua para poder apoiar aqui e encaixar
o trilho. Uma vez que secou, ele não transpassa aqui as linhas de passe do parafuso. Eu vou fazer os furos, vou apertar e já volto. Depois de colocado o trilho, então agora eu vou começar a montar os acessórios do meu gabarito. Eu coloquei aqui um apoio para eu poder empurrar e coloquei os grampinhos, fixei, parafusei os grampinhos aqui numa posição que eu acho ser interessante a distribuição do aperto. Eu posso regular o aperto tanto para frente como para trás e posso regular a distância para cima ou para baixo usando a porca e a contraporca. E claro que eu vou fazer isso no momento do corte. Então como é que eu vou fazer agora? Eu vou posicionar a minha régua, vou pôr o parafuso por baixo, seguro ele, porque senão ele vai escapar, arruela e o manípulo fêmea. Vou fazer isso do outro lado a mesma coisa. Eu tenho o gabarito pronto. Vou só fixar esse empurrador. Aqui é uma madeira cortada em 15 graus. O grau para você colocar não tem um padrão. Eu fiz aqui um arremate com a tupia para poder arredondar e deixar mais anatômico para poder me ajudar. E a base quadrada para poder pegar a maior área de cola. Lembrando que o corte é de 15 graus. Então agora eu vou fixar esse meu puxador. Tá pronto o meu gabarito. E agora eu vou fazer o corte que eu preciso. O pallet normalmente tem uma irregularidade. Ele não está esquadrejado. Então quando eu encosto para fazer o meu corte na serra, eu não tenho nenhum dos dois lados alinhado. Então à medida que eu vou fazendo o corte, eu vou forçando a madeira e o corte não sai esquadrejado. Então para que serve esse gabarito? Para eu poder posicionar ele de forma esquadrejada, eu encosto o meu gabarito nele, a régua, posiciono a minha régua. E de que forma eu sei que ela está realmente esquadrejada 100%? O ideal é que você use o esquadro para você fazer o esquadrejamento correto da régua. Lembra que eu falei que a peça tem que estar totalmente esquadrejada? Porque na hora que você for fazer o esquadrejamento da peça, você precisa das linhas auxiliares aqui de base para você poder usar o teu esquadro e verificar. Ele está certo, só que aqui não está para fazer o corte. Então o que eu vou fazer? Eu vou posicionar a régua mais para frente, à medida que ela passe da serra, ou que eu consiga acertar, fazer o acerto da madeira. Verifico novamente se ela está no esquadro. Ela está no esquadro. E aqui ela está no esquadro. Se a madeira estiver esquadrejada correta, do outro lado, quando você medir, está a mesma posição. Então agora eu vou fazer o corte e vou esquadrejar. Vou apertar aqui, lembrando que esse grampo ele faz configuração, ou seja, eu preciso configurar ele aqui, para que no momento que eu fizer o aperto, ele consegue prender a madeira e eu fazer o corte. Eu estou fazendo um aperto aqui com a mão para poder fazer a demonstração, mas o ideal é que você faça um aperto com o alicate para que ele fique bem preso. Nesse caso ele já está bem preso, ele vai fazer o travamento, da madeira, e é o que eu preciso para poder fazer o corte. Então agora eu vou ligar a serra e vou fazer o corte e fazer o alinhamento, o esquadrejamento dessa parte que não está irregular. No momento em que eu conseguir esquadrejar essa parte, as demais ficam fáceis porque eu consigo passar na régua e fazer o corte perfeito. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. Clock is ticking, but
there's no time for reasons. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around. E claro, o corte em ângulo se eu precisar fazer. Muita gente utiliza esses cortes para fazer pé de mesa, tal, para fazer um charme, e acaba aqui criando um ângulo. Então, se eu quiser criar um ângulo, eu solto os manípulos para flexibilizar o movimento, e aqui eu crio um ângulo, ou para cá, ou eu inverto o ângulo. Já vou aproveitar que minha madeira está desse jeito, e eu vou posicionar um ângulo aqui. Eu consigo controlar com o esquadro o ângulo que eu quero para poder fazer esse corte. Então eu vou encostar ele aqui na minha base, vou travar minha régua, novamente. Aqui nesse caso eu já tenho uma parte esquadrejada, então eu posso colocar ele na régua, travar e fazer o corte em ângulo. Se eu quiser que o ângulo venha mais aqui em cima, eu ponho mais para baixo a minha madeira para eu poder aumentar o tamanho de corte do ângulo que eu quero fazer. Finalizamos mais uma peça, mais um gabarito. É um gabarito de corte longitudinal com ângulo, um gabarito muito utilizado nas marcenarias. Ele tem bastante utilização, principalmente em acabamento de pé ou algum ângulo que você precisa cortar na madeira para que você faça algum efeito especial ou algum design diferente. Esse gabarito ele é muito utilizado para poder fazer corte. E você pode configurar ele de diversas formas. Eu tinha aqui alguns grampos, acabei usando esses grampos. Mas você pode utilizar outro tipo de grampo também, você pode fazer os grampos aí, inclusive, usando uma madeirinha para poder encaixar e fazer o aperto da madeira. O importante é que você consiga fixar a madeira. Os manípulos também podem ser feitos de madeira. Novamente, eu tinha aqui esses manípulos, então acabei utilizando eles, assim como esse grampinho. Se eu não tivesse o grampinho, também teria feito de outra forma. Mas o grampinho estava aqui disponível, acabei utilizando o grampinho, e eu já havia dito isso logo lá no início, não é um grampinho tão caro, foi já caro, hoje já não é mais tão caro, fácil de adquirir em qualquer site de importação aí pela internet. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vale aqui a informação que são dicas para as pessoas que estão iniciando no hobby, na marcenaria, que não tem nenhum conhecimento e precisa desse tipo de informação para que consiga desenvolver melhor o seu trabalho e poder utilizar mais recursos da sua serra de bancada. Vou pedir uma gentileza, se você gostou, deixa seu like, compartilha, isso ajuda muito a produzir vídeos como esse no canal. Não é inscrito? Inscreva-se, ative o sininho para você receber novas notificações, lembrando a vocês que todas as quartas-feiras em Dúvidas de Carpintaria e segundas-feiras a partir das 21 horas tem vídeo novo no canal. Até a próxima!